Salve, salve, galera. Mais um Bons de Luta podcast. Tô aqui, eu e o Neném Tai. Vamos pra mais um. Firme e forte pra mais um. Como é que tá? Tudo bem, graças Correria. a Deus. Vamos embora. É mais um episódio dessa segunda temporada. E hoje com meu irmão, faixa preta, brabíssimo. E vocês vão conhecer diversas histórias dele aí hoje. Então podem ficar ligados e esperar um bate-papo super da hora. É isso, antes de chamar ele, a gente vai pedir como de praxe. É chato, a gente sabe, mas é necessário pra gente poder dar mais corpo, dar mais voz pro nosso YouTube. A gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal. A gente tá com uma meta de bater 1.000 inscritos até o final de outubro. Eu vou estar fazendo agora até um apelo e vou fazer o seguinte. Eu vou sortear, se a gente conseguir bater essa meta, 4 camisas da Brother Lopes, pancada forte que mata o bicho. Enfim, tem 4 modelos diferentes, eu vou sortear. Vou sortear 2 bonés da Brother Lopes também, se essa meta for cumprida, beleza? Então, depende da gente e depende de vocês. Se vocês ajudarem a gente e a gente conseguir bater a meta de 1.000 inscritos no YouTube, esse sorteio vai estar aí pra galera que ajudou a gente a chegar nessa meta. E, lógico, comentar ali, né? Quem se inscreveu, escreve lá. Eu tô junto com Bons de Luta, beleza? Boa. Eu vou aguardar essa e espero vocês nessa meta, não é isso, Neném? É isso, Vamos junto pra mais uma. Além disso, normalmente a gente começa falando sobre nossos patrocinadores e hoje não vai ser diferente, beleza? Agradecimento especial a Multistúdios, que tá sempre abrindo aí as portas desse estúdio maravilhoso, né, Neném? Maravilhoso, incrível. E aí, maneiro gravar aqui? Pô, fantástico demais. A gente chega aqui, a energia já muda. Um ambiente bizarro, arejado, ó. Clima de montanha. Clima de montanha. Agora a gente tá gravando mais cedo, a gente tá vindo até de óculos, porque o sol bate um pouco de frente aqui, mas é isso. Temos também, sempre com a gente, a Hell Flavor, né, que é o suco detox que a gente consome pra dar o gás no nosso dia a dia, né? Hell Flavor é um suco detox e termogênico, né, de abacaxi, levemente apimentado. E, cara, conversando mais uma vez aí com o Anderson, que é o produtor e dono dessa química, né, eu fico cada vez mais feliz de saber que um irmão nosso teve essa ideia, né, e lançou esse suco, sabe? Não é um suco de uma empresa gigantesca, é um suco de um dos nossos. Então, eu também vou pedir mais uma vez para vocês irem lá no Instagram da Hell Flavor, clicar e pede, cara, o seu pra experimentar. Experimenta, que vocês vão curtir e aí o boca a boca é o melhor merchan que existe, né? Então, assim, Hell Flavor, o seu detox do dia a dia. Pede lá que você não vai se arrepender, beleza? Tá com a gente também a Green Station, né, que é o restaurante de salada saudável e uma salada que você monta da melhor forma que você quiser. Se você não gosta de alface, tem outro tipo de verde para você colocar, entendeu? Então, o mais bacana da Green Station é isso. Você pede, tem delivery também, ou você pode chegar em vários shops, que é uma franquia gigantesca, né? A gente está na franquia do Parque Jacarepaguá, beleza? Então, se chegar aqui, vai ser ótimo e muito bem recebido pela Jéssica, que é a dona do Green Station. Também tem um podcast aqui chamado Pod Green e já também vai estar aqui participando com a gente, comentando e falando um pouco sobre tudo isso. Tem a IFE Curse School, né, que é a escola de inglês para pessoas pretas, tá com a gente também fortalecendo na didática, né, no conhecimento e na desenvoltura de falar inglês. Eu falo um pouco, mais ou menos, Neném tá aprendendo, uma galera preta aí que tá precisando, cara, procura a IFE, que eles estão com um preço muito bacana e acessível. E com o Bons de Luta a gente ainda tem mais desconto ainda de 10%, beleza? Então é isso, temos a Brother Lopes. Hoje a gente não tá de Brother Lopes, mas por acaso ou não, eu e Neném, a gente parece que tá sempre conectado na veia, não falamos, não combinamos, estamos de all black, estamos dois todo de preto. Sempre combinando, sempre. Então a energia conectado. E a conexão aqui é sempre, né? E agora eu vou iniciar o nosso podcast de fato, falando um pouco pra vocês sobre quem é esse cara. Eu nem escrevi nada, porque eu já conheço há muito tempo, né? Já treinei com ele há muito tempo, ele já me pegou algumas vezes ali na guilhotina. Casca grossíssima, né? Mas assim, cara, hoje eu admiro cada vez mais, porque, cara, primeiro ele não é fácil, né? Um cara que é faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de luta livre, corda preta de capoeira,
empreendedor máximo, né? Faz várias paradas, tipo, diferenciadas dentro do esporte, né? E lutador também, lutador da vida. E é um grande lutador que tá aqui com a gente hoje, que eu quero que vocês recebam com muito aplauso e carinho. Felipe Tropeço. Opa, valeu, meu irmão. Grande Felipão, tamo junto. Grande Felipe, um prazer imenso, meu irmão, estar te recebendo aqui, né? Pela primeira vez no nosso podcast, mas, pô, estar ali no Movie Grappling, no seu evento, com o nosso podcast, eu fiquei na sensação de querer fazer com você e com o Miltinho ali uma troca de ideia, mas a gente não conseguiu. Parece que o cartão acabou, alguma coisa aconteceu, mas é porque, na verdade, era pra tu estar aqui. Né? Com certeza. Era pra tu estar aqui pra gente trocar essa ideia um pouco mais tranquilo, que aquele dia também tava um dia, além de agitado, energizado, né? Agitado, né? Dia de evento é sempre dia de agitação, a gente já vai falar sobre, né? Mas, assim, quero te agradecer primeiro pelo convite de a gente estar lá e obrigado também por aceitar o nosso convite de estar aqui. Bom, o prazer é todo meu, Wallace e Neném, 2 companheiros de treino. Eles falaram que eu peguei eles, mas eles me bateram pra caramba também. Na época ali, até tentei voltar pro MMA, mas fui seguindo a carreira de professor ali, vocês seguiram muito bem. E também estão partindo pra parte de empreendedorismo, né? Que é muito maneiro na parte da luta. E é isso, eu acho que vai ser um bate-papo maneiro quando vi vocês ali no Move mesmo, que a gente conseguiu que vocês estivessem lá. Fiquei muito feliz. Eu acho que deu outra cara pro evento, o trabalho de vocês é sensacional. Então, maneiro. Obrigado aí pelo convite. Tamo juntão sempre. O que eu quero começar te perguntando, cara, é isso. A gente conhece há um tempo, mas eu quero saber um pouco mais a fundo, assim, da onde veio Felipe Tropeço, como você começou, de onde veio esse apelido da capoeira, que geralmente dá apelido, ou veio da infância. Me conta aí onde você nasceu, onde você cresceu. Veio da capoeira, né, cara? Muitas pessoas não sabem, mas eu vim do Morro dos Macacos, fui nascido e criado lá até os 20 anos de idade. Comecei na capoeira em 94, bem mesmo, morava no Morro do Pau da Bandeira, do lado do Zé do Caroço, dessa galera que vocês escutam aí. E treinava na associação de moradores mesmo do Morro dos Macacos, capoeira. Comecei com um rapaz chamado Cabelinho. Depois foi o seu primeiro contato com o esporte. Isso, com a luta em 94. E aí dali eu comecei a migrar, vendo outras coisas. Tinha um rapaz que era do outro lado da comunidade, que é o Ding, que foi meu mestre durante 24 anos. É meu parceiro, assim, é meu irmão. Me ensinou tudo sobre a cultura preta, sabe? Tipo, um cara muito sagaz, um cara muito do bem. Ele não... Eu era um cara que eu sempre quis muito na minha vida, assim, desde garoto. Então, quem mora em comunidade ou morou sabe que quando você tem um campo de visão querendo um pouco mais, suas referências são as piores dentro da comunidade. Então, eu poderia ser facilmente esse alvo de ser desviado. Ele não, ele é um cara que ajudou não só a mim, mas muita gente, né? Dentro da comunidade era uma voz latente, com coisas diferentes do que movimentava ali o entorno de onde vocês normalmente viviam. E muitos de nós também ficaram lá pelo caminho também, se perderam pelo caminho, e Deus o tenha aos que partiram, mas a partir desse campo, esse cara também me levou para a luta livre. Então, quando eu fui crescendo na capoeira, eu comecei a ir para as rodas, né? Quando chegou ali entre 99 e 98, a capoeira ela ficou muito violenta. Então você ia para as rodas da Penha, da Tradição, e os caras brigavam, saiam no pau. E eu, mais novo, né, do que os caras, eu e o Ding, a gente tem uma diferença, sei lá, de 20 anos, 20 e poucos anos. Então, eu era muito garoto, comecei a ver aquilo. E quando eu comecei a crescer, naturalmente você vai ficando mais violento. E uma vez eu fui trocar pau com um moleque na roda, e o moleque, me baianou, montou. E aí, né, perdi ali. E aí eu soube que o garoto treinava jiu-jitsu. Jiu-jitsu era muito caro pra mim, né? Tinha que ser era projeto, né? Cara, era muito distante, era algo muito distante. Tinha no projeto na comunidade, acaba... Isso, e aí o Jim falou, não, cara, tem uma coisa, luta livre. E aí ele me levava pra treinar, ele era faixa azul do Eliton Menor, que era da JOP. É um rapaz que morreu, ele tinha saído
tráfico para entrar pra luta, ali é do tempo do Miltinho ali, da galera. E esse rapaz faleceu. Miltinho, então, é mais antigo que você? O Miltinho é o mestre, né? Meu mestre também. E aí ele fez esse processo ali com o Wellington Menor. Esse Wellington Menor, quando a gente vai pra academia de capoeira, o Ding me levava lá de vez em quando, era dentro do CIEP, né? No tatame que o Netinho, o Carlos Neto, doou lá pra galera. O Milton também, às vezes, ia lá, mas todo mundo muito novo, né? Eu e o Milton tem uma diferença de 10 anos, eu acho. E comecei a aprender a luta livre olhando ali. E aí o Ding me levava pra academia de capoeira. Peraí que eu vou te ensinar. E só me finalizava. E aí ficava me finalizando o tempo integral, né, ali. E até que eu decidi treinar mesmo nos anos 2000, 2001. E comecei no Morro dos Macacos mesmo, com o Digão, com a galera da Jop. E aí conheci, não sei se vocês conheceram o William Parrodinho, que é uma fera, cara. Era um dos caras mais sinistros que eu já vi na vida, assim, tecnicamente. E até conhecer o Milton e o Heraldo, né, cara? Que são os caras, assim... o Milton, o Heraldo Fruta e o Carlos Neto são as pessoas que me direcionaram ao mundo da luta e também me fizeram começar a ter um outro campo de visão, né? Cada um, o Netinho foi para os Estados Unidos, a gente tem uma vertente. O Milton era um lutador, já bem gabaritado, lutou o Meca, então, pô, o Tinho lutou o Meca, né? O Meca e aí, também na época era maior. E vão vindo algumas possibilidades na sua cabeça, né? Pô, posso seguir esse caminho. Pô, aí o Heraldo já era o empreendedor da luta, né? Vendia luta, só que o Milton era diferente, porque o Milton já fazia camisa, ele botava apelido, fazia, né, que a gente chamando de... uns nomes, já Tomil, ele já fazia uma marca, entendeu? Então ele ele fazia os brands assim muito legal, desde sempre. Isso eu tô falando lá em 2001, 2002, cara. E assim, eu vi aquilo, aí ele já vinha, aí já sorteava uma camisa pra molecada, aí eu sempre ganhava as competições lá, aí ganhava. Então, às vezes ele ia também, quando ele foi lutar o Pride, trazia luva, essas coisas assim, eram as coisas legais. E o Heraldo, que era realmente o meu mestre de frente ali, ele era muito empreendedor mesmo, dava muita aula, ele já era mais voltado para aulas, acho que você pegou, né, bastante aula com o Heraldo. Conheci o Heraldo não, conheceu não? Conhecia. Cara, um cara sensacional, assim, ele era um... Heraldo que me botou pra lutar primeiro MMA. Então, ele sempre fazia isso também. O Murilo não queria, mas ele isso. Que é igual o Guinho, cara. O Guinho que foi o cara que me descobriu na luta, no kickboxing. É isso, ele falou, mano, tu tem chama aí, tu tem talento, então bora. Eu por mim não ia. Aí o Heraldo, aí o Milton me botou lá na BTT, aí falou com o Heraldo, ó, esse moleque é brabo no alto, vamos treinar ele no chão. Aí deu 2 meses na BTT, ele falou, vou botar pronto, ele acreditava nas pessoas, né, cara? Às vezes eu tava afastado um pouco do treino, ele me inscrevia numa competição e eu falava assim, cara, mas eu não tô nem treinando. Ele falou, cara, você não precisa treinar pra ganhar. Aí eu ia lá e ganhava, ficava felizão, né, cara? E o Fruta é um cara que já era um cara que tinha um poder aquisitivo um pouquinho melhor do que a galera, então ele, estudou, passou na faculdade de educação física, passou no concurso público da polícia, então é já outra direção. Aí você vê, eu tinha um lutador que tava ficando famoso, tinha um empreendedor que dava aula, tinha o Carlos Neto que foi para os Estados Unidos. 3 em 1, rápido. 4, porque aí vem o Fruta ainda que tinha a parte dos estudos, então aquilo ali me dava ampla visão do que eu queria fazer, né? E aí eu falava, olhava lá para a comunidade, quanto menos eu ficava lá, menos eu pensava também em ficar lá. Então eu falava, não, cara, tem que subir na vida. Olha esse cara aqui, olha a moto do Fruta, meu irmão. A gente lá, olha a academia. Aquele ditado, com quem tu andas... É isso, cara. São suas referências. Então, graças a Deus, esses caras, assim, foram ídolos total, né? O Milton, meu parceiro de treino e mestre, porque... depois, o Milton focava muito, né, na aula. Aqui, ó, Carlos Neto me ligando, falando disso lá nos Estados Unidos. E ele E depois que o Heraldo morre, né, cara? E aquilo ali foi um baque pra mim. Foi quando eu parei de competir, assim, um bocado. E o Milton me leva na garagem lá do... Era só uma garagem, cara, lá na Rio Fighter. Ele falou, irmão, quero você comigo, não sei o quê. Eu falei assim, nunca pensei 2 vezes
e não estar com você. Então, e aí o Milton, ele celebra a minha faixa preta, porque quando o Heraldo morre, ele anunciou minha faixa preta, mas ele morreu, eu não amarrei. E aí o Milton perguntou, tu já é faixa preta, cara? Eu falei, não. Ele falou, então vou ajeitar isso aí. Eu não amarrei, porque pra mim isso simboliza algo muito importante. E o Milton fez aquele simbolismo muito legal, assim, representando. Ele sempre fala que eu sou aluno do Heraldo, mas eu sou aluno dele também pra caralho, porque o cara é muito maneiro, o cara fez muita coisa por mim. Enfim, essa é a minha trajetória na luta livre. E tu chegou a lutar, competir? Cheguei, não, no sem kimono, no kimono, eu, sei lá, tenho mais de 300 lutas, mas fiz 5 lutas de MMA amador. Na época, foi quando foi criado o MMA amador, não tinha muito essa especulação de como ia ficar o amador, e aí estavam estudando a regra, e era melhor ter lutado profissional, sacou? Tipo, que eu saí na porta, mas ganhei os 5, ganhei um GP ali na Delfim, e finalizei todos os outros, assim, muito bem. Eu acho que eu tinha uma carreira promissora ali, né, dentro do MMA, mas com a morte do Heraldo, isso eu acho que me trouxe um pouco para baixo, eu foquei em outras coisas, estava no quartel, estava empolgado ali. E aí eu comecei a despontar também na capoeira de uma forma muito legal. Aí começou o workshop, comecei a ser convidado internacionalmente. E aí comecei a botar um pouquinho assim a competição de lado, porque eu achei que aquele dali era o viés que eu precisava para emplacar no mundo do mercado de trabalho da luta, de sobrevivência da luta. Até porque eu treinava na BTT e naquela época tinha muita gente boa, então tinha muita gente na minha frente. O Fernando Paulão, o Vitor Pimenta, tinha muitos caras assim, mais capacitados do que eu na época pra se surgisse... Mas aí tu sentia muita dificuldade, por exemplo, sair do Macaco pra ir pra Lagoa pra treinar? Muita coisa. É isso, né? A gente começa a pensar essas coisas. Eu digo porque eu também passei pelo mesmo crivo. Sim, né? Pelo mesmo crivo. Então começa, pô, será que não é que você não tem a capacidade? É porque a dificuldade, às vezes, é tanta que tu fala, pô, será? Sim, exatamente. Eu tinha um filho pequeno, uma pressão em casa. Minha mãe querendo que eu fosse... Minha mãe não tem muita perspectiva de vida por conta que é perspectiva de vida, que eu digo financeira. Então ela queria que eu fosse office boy, entendeu? Então tinha um cara lá que dava um cursinho e eu, pô, já não queria ser, não desmerecendo, mas é que eu queria algo pra minha vida diferente. E aí eu pegava o ônibus, tinha um 436 ali em Vila Isabel, eu ia até o ponto final, era tipo 2 horas, isso, quem ia comigo era o Bananada e o Parrudinho, a gente pegava um ônibus, ficava até o ponto final, e depois do ponto final, a gente ficava mais um pouquinho, mais uns 5 pontos pra frente, a gente descia e ia andando. Depois o Milton e o Heraldo, eles alugaram uma casa na Cruzada ali, e aí ficava um pouco mais fácil, porque às vezes eu dormia lá, ficava lá com eles, então dava pra manter uma rotina de treino melhor, mas mesmo assim, os caras eram mais velhos, né, cara? Era uma pegada diferente, uns 10 anos mais velho. Quando a gente tá falando isso, tinha 15, 16, os caras já tinham 20 e pouco, 26. Então mas essa aí é a minha trajetória ali, né? Show. E aí tu começa a dar aula? Isso, aí eu saio do quartel em 2011, 2010. Cara, eu ia trabalhar na Aldeia dos Ventos e aí o meu mestre de jiu-jitsu, que é o Márcio Tubarão, grande alô pra ele, que é um cara também muita referência na minha trajetória no jiu-jitsu. Voltando um pouquinho essa história de começar lá atrás, né? Eu com campo de visão, então uma vez eu tava na BTT e eu não podia treinar no horário de meio-dia. O Heraldo falava assim, não, cara, o horário bom mesmo é o meu. 6 horas da manhã. Você acordava 3h30 pra ir lá no melhor horário. Ele te convencia que aquele ali era o melhor horário. E o Murilo Bustamante uma vez falou assim, cara, vocês têm que entender que os melhores lutadores sem kimono são os lutadores de kimono. Olha lá, Abu Dhabi, aí fala do desafio de 94, da luta livre versus jiu-jitsu, né? E ele fala essa palavra. Cara, aí eu peguei uns VHS antigos e coloquei, aí eu vi Roger Gracie lutando com Cacareco, os caras assim. Eu falei, cara, tenho que treinar de kimono. Eu era faixa amarela de luta livre. Aí tinha um amigo meu do colégio, ele falou, quer treinar de kimono? De graça? Eu falei, porra, sério? Era uma igreja católica, um lugar muito legal. E aí fui treinar de kimono e tive as 2 formações, no jiu-jitsu com o Márcio Tubarão e na luta livre com a galera da JOP.
Então, fui seguindo toda essa trajetória aí, legal, né? Por isso que lá na minha academia, na jaula, eu valorizo muito as duas formações. O cara é faixa preta, ele ganha 2 diplomas, como se fosse na educação física, licenciatura e bacharel. Não é a mesma coisa. Você tá sem kimono é luta livre. Entendeu? Uma coisa, outra coisa. É isso. E quando é que você cria a jaula? Quando é que nasce a jaula? Cara, a jaula vem a partir de uma necessidade de empreender mesmo, cara. Eu queria muito ter algo meu, então eu sempre fui um cara muito criativo com o nome. Por exemplo, o nome Move foi eu que criei, então eu tenho um outro evento de capoeira que eu criei. Então eu sou um cara muito criativo e eu inventei esse nome Jaula. É porque eu usava uma frase na hora de lutar, tem que ter coração de leão. Coração de leão não é quem tá vencendo, é quem consegue lutar quando tá perdendo. Exato. Esse é o coração de leão, né? O cara acha, não, que o coração de leão é que tem vencendo, não. Tá vencendo, tá bom, tá suave. Bom. Coração de leão é quando você tá perdendo e vou lá e vou conseguir. E essa é a ideia. E aí era o leão que tava enjaulado, né? A ideia é essa. Eu falei assim, não, vou criar o nome Jaula. E aí ficou Jaula Grappling. Aí eu larguei o MMA, voltei pro grappling, assim, full time. Hoje nem acompanho muito o MMA, assim, UFC, nem acompanho tanto. E assim foi criado o nome Jaula Grappling. Show de bola. Então aí começa a empreender, tu cria a jaula. E na jaula tu dá aula também? Sim, dou aula, tem um horário, a jaula já funciona sozinha, né, cara? Porque a ideia do negócio, né, não é você... Você tem que sair do operacional quando você fala de empreender ou qualquer coisa do tipo. Então a jaula funciona sozinha, eu até falo. Eu tava no Move, meus alunos estavam lutando lá na CBJJO, quer dizer que tua empresa tá funcionando em vários lugares ao mesmo tempo. Então eu já fico muito feliz com isso. Mas eu tenho um horário porque eu gosto muito de dar aula, né? E a minha aula não é comercial, né? Eu não gosto muito... então eu falo, minha academia vai virar assim totalmente comercial, mas o meu horário vai ser para quem quer treinar comigo. E para quem treinar comigo vai ser do meu jeito, da maneira que eu quero, que eu gosto, é isso. Então, senão, você pode frequentar os outros horários sem problema nenhum. E aí, essa galera, tu pretende, tipo, lançar essa galera meio que como atleta? Tu busca uma galera que quer treino duro porque quer seguir esse caminho de lutar? Ou só uma galera que só quer treinar duro porque acha que deve? Não, cara, eu penso diferente um pouco. Eu penso que nem todo mundo tem um pensamento igual do Wallace e do Neném, de empreender depois de lutar. Geralmente, a maioria dos lutadores, estatisticamente, você pensa, os caras podem, às vezes, ganham bastante dinheiro e depois perdem tudo, porque eles não sabem o que fazer. Então, a metodologia da jaula é diferente. A gente tem um portfólio, a gente tem... como posso te... Esqueci o... o portfólio da jaula que a gente entrega pro cara que quer dar aula. Então a gente pensa em profissionalizar nossos faixas pretas. Eles são duros, eles estão prontos para competir, mas nenhum em alto rendimento. Eu falo que lá é uma academia de amadores. Se o cara, quero se me tornar profissional, aí eu indico para outro lugar, para um amigo meu. Não sei o que lá, academia de amadores. O teu propósito, então, é formar grandes faixas pretas. Isso, são professores, porque esse desempenho é o que dissemina o seu trabalho para frente, né? Não são os atletas que levam o seu trabalho para frente, geralmente é quem dá aula. Então, o que é melhor? Profissionalizar eles. Dito isso, eu também criei um projeto chamado Jaula Social, que é bancado por mim e por alguns amigos, cada um um dinheirinho, 300 reais para pagar o professor. Agora a gente conseguiu outro apoiador que, ao invés de eu acrescentar um horário de treino, eu vou acrescentar um horário de inglês, porque a gente percebe que cada vez mais, principalmente, não sei como, não acompanho muito a parte do alto, mas quando você vai para os Estados Unidos ou para Dubai, você precisa falar inglês. Então, total. A gente começa a direcionar os moleques entre 12 e 17 anos, que é a hora que a gente sabe que eles querem ter um iPhone, quer começar a namorar, né? Então, para eles nos buscarem coisas ruins, a gente direciona eles para ser profissionais da luta. Então, os caras vão mostrar, porra, que melhor de olhar para mim, para o Milton e falar, porra, o carro dele tá maneiro, pô, o cara tá morando numa casa maneira, olha o mestre lá. Então, tu começa a virar referência que eu via no Milton, no Heraldo, nos caras, para que a gente pudesse evoluir com a luta, né? Cara, perfeito, perfeito. E aí tu falou, a parada do inglês é isso, porque
acho que independente do esporte, cara, se você é esportista de qualquer área e você pretende ser um ótimo cara em alto rendimento e participar de eventos fora do Brasil, cara, você tem que minimamente falar inglês. Eu falei isso aqui em alguns podcasts e até com a galera da IFE, até eu me conectar, né? Porque eu tenho certeza que eu perdi muitas oportunidades, que eu já viajei para 13 países com kickboxing pra lutar, tá ligado? E já sentei em rodas com donos de eventos e tal, falando inglês com uma galera, só que eu não desenvolvia. Às vezes vinha me parabenizar, falar alguma coisa sobre a luta. E se você não consegue desenvolver, cara, você perde muita oportunidade. Então, parabéns por esse movimento, por essa atenção, sabe? Porque é isso. Às vezes não é só doar o seu tempo ou dinheiro, direcionar da melhor maneira. Acho que é isso que eu também tento fazer com os meus alunos, com meus filhos, com todos que a gente consegue conectar de alguma forma, né? Porque é isso, não é só direcionar, é saber direcionar a cada momento, porque tudo é fase, né? Aí tu tem a fase de, direcionar a molecada pra, não, tem que focar, tem que ser bom. Mas ao mesmo tempo agora tem que focar, ser bom na escola, tem que fazer um curso de inglês, entendeu? Tem que saber. Então tá de parabéns. E você ainda, além disso, é uma inspiração, porque você também se formou em educação física, não é isso? Sim, exatamente. Me formei em educação física mais velho até, porque eu me dediquei à luta. Eu sempre ficava assim, não preciso, porque a federação tem um respaldo dentro da lei aqui e tudo mais. Mas eu falei assim, cara, como é que eu vou subir o meu ticket de aula se eu não tenho algo especial? Eu não lutei o UFC, eu não lutei o Pride e tal. Apesar de eu ter sido campeão brasileiro de grappling das federações e tal, aquilo ali midiaticamente não tinha nada. O que midiaticamente poderia subir meu ticket de aula? Eu falei, não, vou me formar em educação física, porque quando o cara vem falar, não, irmão, não sou qualquer lutador. Eu não sou, eu sou formado em educação física, bicho. Então, eu não vou te dar uma aula, eu vou te fazer um plano. A gente vai ter uma meta, eu vou te pesar. Vender. Entendeu? Então, eu não vou te dar aula de malucão, tu não vai ficar aqui socando igual um doido. Não, a gente vai fazer um plano de aula, a gente vai fazer um plano de emagrecimento. O que é? O que você quer? Quer um foco, né? Que o Wisney disse o foco é o emagrecimento, a qualidade de vida das pessoas. Então, quando você fala com propriedade, né, a aula, tu fala assim, a pessoa... Não, eu não tenho nenhum aluno que saiu de mim, sabe? Eu tenho todos os alunos não querem treinar com outra pessoa, sempre querem treinar comigo. E às vezes eu não tenho mais tempo de dar aula, quanto eu quero reduzir mais isso. A pessoa não quer treinar contigo, valeu? Então vamos subir esse ticket aí. Então você vai valorizando o teu passe ali, entendeu? Tudo melhora. E o Mover Grappling? De onde veio a ideia para criar esse nome, O Mover Grappling, ele vem... eu venho criando eventos, eu já fiz a Copa Heraldo Paz, depois que meu mestre morreu, eu fiz alguns eventos. Cara, eu fiz um evento, sério mesmo, Copa Heraldo Paz com R$500 e há muita ajuda, assim, das pessoas. Fiz uma dentro da comunidade para ajudar as pessoas e também fiz uma dentro do Clube Maxwell. Depois disso, emplaquei os eventos de capoeira, fiz o maior evento de capoeira do planeta, desenvolvimento próprio meu, de criação de 10 anos minha. E, cara, e aí vi o Wallace, né? Como eu falei aqui nos bastidores, o Wallace sempre com esse campo empreendedor dele. E uma criativo vez. Também, muito criativo, exatamente. A gente tá nesse flow, né, cara? É sobre isso. E aí, quando eu vejo o Wallace fazendo aquele movimento ali, eu olhei e falei, caramba, cara. Olha só que inteligente. Esse movimento eu falei, WL Competition, né? Uma competição de muito maneiro, perfeito. E aí você falou assim pra mim, quero você participando aí, hein? Eu falei, não, eu vou fazer uma coisa parecida ali, cara. E aí você não vai lembrar, mas eu te perguntei muitas coisas ali daquilo. Eu falei, aquele telão, aquele não sei o quê. Aí tu foi explicando um monte de coisas ali, né? Porque é isso, é compartilhar sobre o seu conhecimento. Porque você vai agregando, depois eu fiz do meu jeito, aí, você fez uma coisa, eu fiz do meu jeito, aí você já vai olhar o que eu fiz agora e vai criar algo do teu jeito. Com os e nossos, aí as claro, coisas vão crescendo, é assim que o conhecimento vai dando volume, né? Então, o Mover Grappling, eu vinha tentando convencer o Milton faz anos a fazer um evento. Falei, Milton,
vamos fazer, eu acho que a gente estamos no flow e tal, e assim, o Milton dando Ele uma tava segurada, resistente. ele tava resistente, e aí teve uma vez que eu falei que ia fazer sozinho. Ele, não, cara, calma, que não sei o quê, calma. Aí teve uma vez que ele me ligou e falou assim, irmão, chegou a hora, mas, porra, você tem que fazer porque você é um cara organizado, a gente vai botar pra frente, não sei o quê. Eu falei, beleza, vambora. E a gente começou, chamou o Zé Pretinho, era um outro nome, deu Humble, mas acabou que mudou. E o Zé Pretinho também falou umas coisas muito legais sobre a gente não fazer algo porrada, não sei o quê. E aquilo começou a entrar na minha cabeça. Ah, entendi o que ele quer, atendendo, porra, aí você tem que entender o seu público, o que você quer. A visão de e aí empreendedor de outros ramos, né, cara? Isso, aí você começa a capitalizar, porque, pô, tu sai da Zona Norte, porrada, guerra, meu irmão, é sobrevivência. Porque a maneira é a guerra, né? Aí tu vai pra Zona Sul e fala, não, a pegada, pô, lifestyle, muita gente, porra, que utiliza também do surf com jiu-jitsu e tal. E eu comecei, e aí acabou que o Zé Pretinho tinha muitos compromissos, acabou que ele não ficou no evento, mas ele participou de forma indireta também na criação. E eu falei assim, cara, temos que arrumar outro nome, porque a gente viu que tinha um outro evento nos Estados Unidos com o nome de Rumble. E aí acabou que eu pensei, cara, sobre movimento, sobre conexão, e criei Move. Aí falei, Move Grappling. Aí levei pro Milton, ele, pô, maneiro, caramba, e não sei o quê. E aí a gente gostou pra caramba E aí foi a criação do logo, foi muito maneiro, porque eu e o Milton ficava desenhando, assim. Legal. E teve uma vez que a gente tava lá na Rio Fighters e batendo esse papo legal sobre evento, né? Sobre conexão, não sei o quê. E aí ele veio com 33, eu quero botar o 33 dele. Ele com 3 dele. E eu não acredito muito nisso, né? Uhum. Só que, cara, quando você tá numa sociedade é sobre ceder as coisas, né, cara? É acreditar no seu parceiro que tá ali. Acreditar também porque tá ali, exatamente. né, mano? Não tem jeito. Ele acredita no meu que talento, eu fortificar acredito ele, né? no talento dele. Então, a logo pra mim tava já perfeita. E aí ele, não, e se fizéssemos assim? E aí ele inverte, né, o M. O M vira Pra lá, pra cá. Um 3. Só que ele fez isso num papel assim, né? E eu lá pô, do gostei, Penegão. e eu Foi lá gostei. do Penegão. Isso. Sabe, Tudo no Penegão papel, tira assim. desenho. E eu, pô, achei maneiro, porque também é a maneira que eu crio as coisas. E eu fiquei apaixonado pelo aquele desenho que ele fez. Aí ele pediu pra uma pessoa fazer Design. o design. Uhum. Aí o cara fez, eu já não gostei. Eu falei, cara, eu gosto desse aqui, cara. Esse aqui É que é o original. brabo, esse aqui é o brabo. E aí o cara foi... eu não sei se foi a Marina, se foi o Mohawk que fez. E aí o cara começou a transformar no símbolo. Até que a gente olhou e falou assim, é isso. E aí eu olho, geralmente eu bato o olho no negócio e falo, é esse. E aí a gente bateu junto e falou, é esse. E ficou muito maneiro, né? A ideia é colocar a marca de uma maneira tão absurda que a gente não precise nem olhar o Move, né? Por isso que já tem o M, ao contrário, como 33. Cara, acho que o brand é isso. As pessoas forma, veem uma né? cor, as pessoas veem o símbolo, já conectar com o nome da parada de vocês. Isso, exatamente. E qual é a missão central desse projeto? Cara, Missão a maior. nossa missão sempre foi levar o esporte da maneira que a gente quis pra gente, né? Então, o Milton lutou os melhores eventos do mundo. Deu pra perceber total lá. Né? E eu, já fui atleta em todas as bases de federações, onde ele não competiu, porque na época, se ele competisse em federação, tinha essa parada de quem competiu MMA, né? Era como se fosse um regresso se ele lutasse chão. Se ele lutasse o campeonato brasileiro depois de ter lutado Pride, o cara era um derrotado. E hoje a gente vê as campeões do UFC lutando. Aí BJJ. Então, e aí o negócio muda, né? E eu competi muito nas bases das federações, a gente junta isso, as necessidades que os lutadores têm e que o público tem de assistir, né? E eu falo que a gente tem que atingir o público, furar a bolha de alguma maneira, que meu pai possa querer olhar o grappling, que as pessoas possam ficar felizes em estar no evento. Então a gente faz aquela mistura ali de uma pegada, light, todo mundo conversando, e tem os sofazões, e mesmo assim, quando o cara tava, lembrou uma Copa Budokan Gourmet, caindo em cima, couro quebrando, e todo mundo muito feliz no sofazinho ali, cara, todo mundo muito confortável, muito foda, sabe? Porque, cara, e é isso, é um movimento de conexão
da luta com o público a luta, tipo, perto, sabe? E um cenário lindo que a gente conseguiu fazer, sabe? Magnífico. Graças aos nossos patrocinadores. Novamente, muito obrigado a todos os patrocinadores que apoiaram o evento, que apoiam a Jaula Social, que apoiam o nosso trabalho, que isso é muito importante, cara. Agradecer essas pessoas, porque eu acredito que a maioria das pessoas menosprezam o esporte de forma empreendedora e de forma de calamidade pública mesmo, porque o esporte, como eu falei inicialmente, salvou a minha vida e salvou a vida de muita gente. Então, cara, se você investe no esporte, não é usurpar as coisas do esporte, né? Não, tô dando um projetinho ali. Salvar vidas, né? Entendeu? O esporte salva vidas, o esporte traz trabalho, o esporte traz entretenimento para o público. E não é só o futebol, né, cara? O Brasil tá até perdendo o futebol, daqui a pouco perde o jiu-jitsu. Tem muitas nomenclaturas que a gente já tá perdendo. Maneiro que a capoeira, ela fez diferente, ela se manteve muito brasileira. Então, o cara que quer dar aula de capoeira, ele tem que dar aula Então, se eu falo armada, meia lua de compasso aqui, o gringo, meia lua de compasso. É o que deveria fazer também no jiu-jitsu, né? Na luta livre. Meu irmão, o cara tinha que falar mata-leão. Ele tinha que falar assim, entendeu? Brasil, né? Brasileiro. Chave de calcanão, mas Ryuhook, sabe? Então, porque a luta livre, o jiu-jitsu brasileiro, né? Quem deveria brigar por isso, no máximo, seria os japoneses, que já existe o jiu-jitsu lá. Enfim, é isso. E o Mover Grappling, ele traz uma cara diferente, né, no rumo das competições. Um competidor, o Danilo, que tirou onda lá, um cara muito legal, sabe? Ele falou, cara, o Mover Grappling, depois do Mover, ele botou as competições de nível lá em cima, que é difícil já você, se for fazer um evento de luta casada, irmão, tratamento com os atletas, que eu acho super importante. Porque a gente tem que devolver, não é, claro, por ganhar muito bom, ganhar dinheiro. Você tá trabalhando com o que você ama, com o que você gosta. Você também tem que devolver pro universo. É isso que eu falo do Jaula Social. Eu falei, quando eu subir um pouquinho na vida, eu vou meter um projeto social por conta própria. Não quero ajuda governamental. Aí agora tem um monte de político querendo entrar. Bombando, tá dando certo, né? Aí a gente, como os bons de luta, apresentando e entrevistando a galera lá, eu acho que bateu muito a meta de vocês de suprir essa necessidade dos atletas, né? De mostrar pra ele que eles são valorizados. Então, eu acho que todo mundo que sentou ali... E aí, como é que foi a sensação de estar aqui no Mover Grappling? Tá maluco, eu nunca vi isso... Foi a minha melhor sensação. Porque você dá voz pro atleta também. O podcast de vocês ali é representatividade, né? Vocês estão ali, vocês são lutadores, dão aula, estão empreendendo. O cara, quando sai... duvido se um daqueles moleques lá novos que lutaram, daqui a pouco fala assim, vou fazer um podcast também. Olha a parada dos caras, é muito maneiro, sabe? Aí todo mundo seguiu, entendeu? O podcast, todo mundo deu um salve. É uma parada louca. Então você bota um podcast, trata os caras bem, paga uma bolsinha maneira pro cara, trata com carinho, prêmios, né? Finalização. Eu e o Milton, né, teve cara? Prêmio, eu vi que teve prêmio até de melhor engajamento. Melhor engajamento. Eu fui falando com os atletas durante, né, a comunicação direta era comigo. Eu falei, cara, vocês têm que... Porque o cara tinha a mania de postar... A gente postava um atleta e ele só repostava do dele. Eu falei, irmão, tem que repostar de todo mundo, reposta do teu adversário também, bate palma pra ele. Isso aqui é um evento que quem ganha, quem perde, mas quem perde tá ganhando aqui. Não acredita? Esse é o intuito, né? O cara que vai lutar o Mover Grappling, ele entenda que até ele perdendo, ele tá ganhando, irmão. Então ele tem que ir lá entregar o serviço. Não adianta lutar como federação no Mover Grappling. O Mover Grappling foi feito para trazer entretenimento. As regras vão estar cada vez mais amarradas até a gente fazer uma regra Mover Grappling. Então, o cara quer ganhar de punição. Irmão, esse cara pode até ganhar, mas não vai lutar mais. O outro que entregou, perdeu, mas, cara, deu a vida dele, tentou pegar, a gente viu. Não, esse cara vai ter sempre a oportunidade no evento que ele traz show. O cara entra dançando, cantando, fala com o público. Isso que é um entretenimento, né? É diferente, senão a gente fazia um evento de federação, cobrava inscrição e você ia lá e participava. Não é isso. A nossa proposta é diferente, é ganhar
mas também compartilhar com os atletas o que a gente ganha, a gente tentar melhorar cada vez mais a vida deles, porque a gente sabe que é correria e nem todo mundo tem essa vontade de querer ser empreendedor. Então, às vezes, o cara tá bom pra ele, aquele pouquinho ali, tá tudo bem também, não tem problema não. Mas se a gente puder melhorar esse pouquinho do cara, deixar mais confortável, um pensamento positivo, né? Nem que seja guiá-lo para conseguir coisas melhores na vida dele, para mim vai ser 100%. Aí eu acerto com Deus lá na frente, assim. É o meu pacotinho, né, cara, que eu tô fazendo aqui pro bem pras pessoas. Eu acho que já tá o máximo, cara. E sobre entrega, né? A entrega foi monstruosa. E você acredita, cara, que eventos no formato do Movie Grappling estão ajudando a popularizar mais o jiu-jitsu e tornar mais atrativo, né, pro público? Porque a gente viu que a galera tava ali curtindo. Se isso é também um intuito, né, do Movie Grappling. Claro. Eu até tive algumas referências, né, porque tinha pessoas que estavam assistindo o CGI e o Mover Grappling, falou, cara, o Mover tava muito melhor, cara. A pegada do Mover, meu irmão, os moleques lutando, os caras altamente profissionais, tinha Preguiça, Mica Galvão, um monte de pessoas no mesmo tempo, e a gente conseguiu, irmão, um público de 21 mil pessoas assistindo o Mover Grappling, entende? Pô, junto com um dos maiores eventos, os caras estão pagando 1 milhão pra cada um, irmão. E a gente conseguir estar ali junto. Imagina quando chegar nessa meta de poder pagar uma bolsa assim, trazer um fenômeno aí pra fazer uma luta lá, hein? Melhor do que trazer um fenômeno, a gente criar nosso fenômeno. É isso. Essa é a ideia, é sobre isso. É a conexão do movimento, entendeu? É isso. Eu tá sempre... aí, só precisa dar o caminho pra ele, né? Exatamente, é saber. Tá sempre... Você vê que, às vezes, artes marciais, cara, elas fazem uma pirâmide sem perceber. As pessoas ficam lutando, igual você pega o Meregari, Preguiça, Gordon Ryan e um monte... Eles ficam lutando entre si. E acaba que não abre o mercado de luta. Eles detêm o valor financeiro ali, né? Isso não é ruim. A mídia fica entre eles, exatamente. Fica entre eles. Isso não é ruim. Eles, caras, conquistaram, né? Mas a gente pode ensinar as pessoas a chegarem ali também, entendeu? Então, se a gente conseguir criar o nosso fenômeno Mover Grappling, colocar junto com esses caras, vai ser perfeito. A gente fez um trabalho de casa, né? Vai sair lá do projeto ainda. É isso, se Deus quiser, amém. Aí a jaula fica grandona. Social pro mundo. Então, essa é a ideia, né, cara? Perfeito. Irmão, pode ficar à vontade, tá? Pegar aí a saladinha. Vou tomar esse suco aqui. Esse suco é um suco detox. Dá uma chacoalhada aí. Ele é muito bom pra molhar a palavra, que a gente fica falando aqui, né? E às vezes hidrata. Vai ouvindo aí enquanto você bebe. É o seguinte, e cara, como é que foi a experiência de vida, o quanto a experiência de vida com o Miltinho te ajudou, né, nessa transição de esporte empreendedor até chegar nesse momento atual, né? O quanto ele agregou na tua vida e na tua experiência? Cara, o Milton é um cara sensacional desde muito garoto. Eu sou suspeito de falar dele, né? Porque é um cara que sempre me deu muita atenção desde menino. E é um cara que sempre acreditou também em mim. É um cara que sempre esteve ali do meu lado. Quando, né, eu poderia ter usado o Rio Fighters na minha academia. E quando eu falei que ia usar Jaula Grappling, eu falei isso no dia que ele foi dar um seminário. Cara, em nenhum momento ele chegou pra mim e falou, não vai fazer, não sei o quê, não vou fazer. Não, ao contrário, ele, meu irmão, rei da jaula. E ele botou a minha academia lá pra cima e sempre tá falando. Então, essa conexão que eu tenho com ele é muito legal. E eu venho de um trauma, né, de uma sociedade. E eu tava com um pouco de medo, assim. Ele, eu sou diferente, você não sei o que e tal. E aí ele fala assim, eu acredito muito no Milton, no sentido de honestidade, né? Que, é o que a gente vem trazendo desde muito cedo ali, junto com ele. Nesse quesito, ele sempre foi esse cara de ajuda, né? Ajudar, somar. E é isso, e o business, né, cara, é o Miltinho ali, cara. Como eu falei desde garoto, é a minha referência de marketing. Ele já fazia, né,
uma joelhada, já fazia um bonequinho com a joelhada. Isso a gente tá falando em 2002, pô. O cara hoje atingiu algo na luta onde as pessoas esperam, né? E apesar da gente pensar muitas coisas diferentes, mas é muito alinhado, porque é isso que faz crescer, né, cara? Então, ali a gente faz um movimento JOP dentro da academia. Eu também agrego muitas coisas na academia dele, então organizo o exame de faixa, né? E tento contribuir também, porque vou pontuar uma coisa aqui, agradecimento a ele. Nunca me cobrou uma mensalidade, porque eu era do Morro dos Macacos, ele sabia. Sempre teve as portas abertas para mim e para os meus alunos sem cobrar nada. Então, aí agora é de aluno para mestre. Então, quando a gente tem um aluno, então eu faço questão de deixar para lá o exame de faixa, para que ele retribuir um pouco do que ele fez por mim, sabe? Então, é o mínimo, assim, e não é questão dele, é questão minha. Sabe? Eu sou um cara muito grato que as pessoas fazem por mim. E ele é um cara que eu sou muito grato em ter na minha vida da maneira que a gente faz. E, pô, se Deus quiser... Isso é o que faz ser esse cara sinistrão que você é, cara do bem pra caramba. Porque se ligar os dois, assim, as duas pessoas, é muito iguais, tá ligado? Tipo assim, te conheço também há bastante tempo, conheço o Milton. E é sempre tranquilão ali, sempre ajudando, procurando ajudar. Se pintar qualquer coisa aqui, você já vai lá e vai falar, mano, aqui, tem meus amigos aqui, tem meus alunos, tem... E eu acho que é essa parada aí, tá combinando muito bem os dois. Eu acho que um complementa o outro. Se for perguntar pra ele, eu acho que ele vai dizer quase que a mesma coisa, né? E o Milton é um cara que é muito legal de fazer sociedade com ele, que ele mete a mão mesmo, a gente varre junto. Ele é o patrão, né? Ele é o patrão. A gente varre junto. Tiver de meter a mão e então mete. ele é como eu, é assim que eu pretendo guiar a minha empresa, ele também é a empresa, então a gente vai guiar a nossa empresa dessa forma. Se a gente tiver meter a mão junto com os funcionários, a gente vai meter a mão. Então é sobre isso, é entender que a gente tá junto, a gente não tá separado, né? A gente não tá eu lá e você cá, a gente tá junto. Então é isso que eu acho que o Milton também tem muito a agregar em todas as pessoas, como eu. E isso eu aprendi muito dele também, ele é um cara muito sensacional. Tem que falar dele. E como você enxerga o futuro do Move Grappling e da Jaula Grappling daqui a 5 anos? Cara, a Jaula Grappling, eu pretendo ser a maior academia da Zona Norte em 5 anos. Antes não é sobre competidores que as pessoas acham, é fazer que as pessoas acreditem que possam. Então eu chego lá, o cara com 50 anos na Jaula Grappling fala, eu não consigo competir. Não, cara. Você pode não querer, é uma coisa, não conseguir é outra, né? Eu tenho um gaúcho lá que operou o joelho e foi campeão brasileiro. O médico olhou o joelho dele e falou, cara, como é que você tava competindo e foi campeão assim? Cabeça, irmão. O cara tava blindado a cabeça dele e ele vai ganhar quem tivesse na frente dele. No mesmo, foi pai e operou. Descobriu que a mulher tava grávida e operou o joelho. Então é sobre você acreditar em você mesmo, a jaula. Não é sobre você competir, é muito bom, ganhar é bom demais, mas você acreditar em si mesmo, deixar aquelas coisas de lado, né? Fazer com que a pessoa, aquele cara que trabalha, 2 filhos, meu irmão, vai treinar cansado. Ou às vezes o casamento tá cansado, em vez de tomar sua cervejinha, tu não, vou treinar porque sábado eu vou competir. Não, eu vou fazer uma dietinha que eu vou bater o peso e vou lá lutar. Então tudo isso eu falo, cara, você já venceu. Você já venceu, bicho. Você quebrou todas as suas batalhas até chegar aqui. Pisou lá. É treino. Pisar no negócio que é difícil, né, cara? Eu lembro quando eu subi no Octagon pela primeira vez, no ringue, né? Eu lutei só em ringue, né? Cheguei nem a lutar em Octagon. E aí... Velho, né, pô? Lutei em ringue. E aí, quando eu subi no ringue, o Milton olhou pra mim e falou assim, lá em Olaria, agora não dá mais pra voltar, não. Você, parceiro. Mas ali eu vi que era uma maneira de ensinamento, era diferente, né? E hoje eu faço um pouco diferente, mas ainda assim motivo pra caramba os caras competirem que dizem que não conseguem. E o Mover Grappling, daqui a 5 anos, cara, a gente quer emplacar ele realmente. Eu pretendo tornar o Mover Grappling o maior evento do Brasil, enquadrar junto com os eventos internacionais, fazer o internacional.
Eu tenho um Essa pensamento. é a próxima pergunta. Eu tenho um pensamento muito amplo em relação aos eventos. É algo que eu quero, que eu almejo escrever meu nome na história do esporte, né? Essa é a minha maior ambição, que meu nome esteja escrito ali quando eu partir. As pessoas não lembrem só de mim como qualquer pessoa, como se, cara, esse cara fez pelo esporte algo diferente. Então, esse aí é o meu legado, né? Deixar para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos hoje, claro, o Lucas, um de 20 anos, que foi campeão também agora. Se Deus quiser, vai lutar o Mover Grappling também. Mover Grappling 2. Amém. E a Clarinha de 2 anos, então eu quero que eles tenham a referência como pai, né? Ser humano, falar, meu pai foi foda. Então, essa é a minha meta de vida aí. Agradecer meus pais que estão ali também ainda vivos, né? Às vezes eu ligo pra minha mãe só pra falar que amo ela, meu pai. Não deixar essas coisas passarem, né? Partir, porque muita gente fica esperando. Valores, né? Quantos encontros você tem com seu pai? Até, não, eu tenho o máximo, eu vou lá. Não, meu pai me responde, eu vou lá. São valores porque então, seus filhos vão nesse exemplo, né, cara? Exatamente. É mais que falar, eles veem você fazendo isso. Na minha casa eu dou bênção pro meu pai, eu falando de quadro, não vai lá dar bênção pra sua mãe. Isso é depender de religião, porque eu nem tenho religião nenhuma, mas eu acho que a bênção ali não é sobre religião, é sobre o respeito aos mais velhos, de estarem ali, o patriarca da família, sabe? A matriarca da família. Então, é isso, eu tento ser família. O Mover Grappling, ele agrega isso, o Milton também, ele pensa dessa forma, é um cara muito agregador, coisa de família, você vê ele como é que é os filhos dele também, né? É um cara como pessoa sensacional, então não tem como o evento não dar certo, cara, né? Então, acho que é isso. Só melhorar e evoluir. É isso, amém. Daqui a 5 anos a gente tem o menos. Mover Grappling internacional aí. Se Deus quiser, com menos, né? Levar essa molecada aí. Qualquer lugar. Cara, vamos pro momento que a gente chama de jab direto, que eu vou fazer umas perguntas rápidas, tu tem que responder rápido, sem pensar muito. Beleza? Beleza. Pronto, eu jogo o jab e tu joga o direto. Vou tomar até um suco aqui. Dá um gole. Eu vou também pra fazer mais um mexendo Hell Flavor. O seu detox do dia a dia. Detox. Saúde é vida. Agora, brincar de jab direto contigo e com o neném fica difícil. É complicado. Mas esse aqui é fácil. Esse é mole. Um sonho. Um sonho, virar um dos maiores empreendedores do Brasil. Já criou. Um ídolo. Universo. Ídolo, meu pai. Virado. Um medo. Um medo. Morrer antes de ter feito tudo que eu queria na vida. Uma paixão. Meus filhos. Uma superstição. Uma superstição. Meu Deus. É acreditar que tudo vai dar certo. Uma superstição que tudo vai dar certo. Tá pronto. Uma mania. Uma mania. Criar. Eu tenho a mania de criar. Eu fico em casa escrevendo igual um louco, um monte de coisas que também não servem de nada. Na hora serve. Uma hora serve, Lógico, um estudo. Um estudo. Capoeira. Família. Melhor, competição de capoeira, estudo. Família, tudo. É tudo na minha vida. Filhos. Filhos são as melhores coisas que me aconteceram nos últimos tempos para que eu pudesse me tornar uma pessoa melhor. Uma comida preferida. Japonesa. Japonesa. Deus é algo a se pensar, porque eu acredito na fé, não sou muito religioso, mas eu acredito que tenha alguém lá olhando pela gente, mas não da forma que a religião vê. Mover Grappling. Mover Grappling. Entretenimento, movimento, conexão e sucesso. Jaula Grappling? Jaula no topo. É isso. É isso. Show de bola, tirou onda, meu irmão. Deixa agora, só olhando para aquela câmera lá, uma mensagem pra molecadinha, não só lá do Macaco, mas que tenha a mesma intenção, a mesma vontade de ser lutador, ser empreendedor, que tá te olhando agora, tá, querendo desistir e bateu de frente com você na rua. Qual seria a missão qual seria a mensagem que você deixaria pra ela? Bom, a mensagem que eu deixo pra essa molecada não é só acreditar no seu sonho, você tem que correr atrás,
Você tem que visualizar pessoas que sejam referência para você, que você não foque nas coisas ruins. A gente está numa época onde a tela é a maior percussora das coisas ruins e boas também. Mas quando você vai para o esporte, para a luta, tudo muda. A sua perspectiva, a sua autoestima, né, a forma de emagrecer, de tudo que você vem de bom na sua vida vem através do esporte, principalmente de luta, que eu vou defender aqui, né, para o esporte de luta, que aqui você vai encontrar diversos caminhos para você prosperar. Show de bola. Curtiu a ideia? Curtiu a resenha? Amei, obrigado, irmão. Melhor, sabia que ia ser muito bom aqui. Muito bom. Show de bola. A gente fica por aqui, Valeu, toca irmão. aqui. Adorei também o papo, adorei conhecer um pouco mais da tua correria. Adorei saber que tu é criativo. Agora eu vou colar. Se tiver ideia, eu vou te mandar mensagem. Qual é, irmão? Vamos desenvolver. Que eu Tem muita gente, assim. cara. Eu ajudo muita gente nesse processo aí, principalmente na parte de competição de regras, que eu sou muito bom nisso. Outro dia eu tava ajudando o Tiagão da Polícia Penal, criando um evento policial de competição, assim. Pode me mandar mensagem que eu sempre tô aí. Coisas juntas. É isso, galera. Ficamos por aqui. Mais um Bom de Luta Podcast. De novo, se inscreve lá no nosso YouTube. Vai lá, dá aquele like, o joinha. Ajuda a gente a propagar esse conteúdo maravilhoso para mais pessoas, tá bom? Vai no nosso Instagram também. Segue a gente lá. A gente tá sempre botando corte. Nosso canal de corte também no YouTube. Ele ainda tá caminhando, porque é muita coisa pra gente desenvolver, mas a gente precisa do apoio e da ajuda de vocês, beleza? Contamos com vocês. Bom de Luta Podcast, a gente fica por aqui. Valeu.